Olá, sejam bem-vindas. Hoje eu vou trazer para vocês uma técnica chamada moulage e essa técnica consiste em criar a roupa, o vestido, utilizando o manequim e também um tecido. E essa técnica, ela é muito interessante porque a gente possibilita, né, a criar formas novas, novos recortes, ter um caimento bem legal que já está conferido na peça. Então, eu quis trazer aqui para mostrar os bastidores, as possibilidades de construção, né? Sei que tem muitas noivas e também temos aqui no perfil várias pessoas que também fazem vestidos. Então, eu tô com meu manequim aqui, vou mostrar para vocês. Na vertical é um pouco mais difícil de mostrar, mas eu vou mostrar para vocês como a gente não precisa de muita coisa nessa técnica, né? E ela dá um caimento muito bonito e um resultado bem legal. E a gente pode também fazer diretamente no tecido, por exemplo, eu poderia fazer isso em renda, né? Em várias possibilidades. Aqui eu vou fazer um lado do corpo, né? Criando o meu molde a partir desse tecido e, né? Depois de conferido e tudo marcadinho, ele pode ser cortado no tecido definitivo. E o legal é que como a gente testa, né, aqui no tecido, a gente já tem uma noção de como que ele vai vestir, como que vai ficar o visual dele final montado quando a gente ainda está nessa fase inicial. Então, o que eu fiz aqui no meu manequim, né, o que a gente precisa normalmente para isso? Normalmente a gente vai precisar de um manequim, né, eu gosto já de utilizar o bojo, porque ele já dá a forma mais arredondada e o volume adicional, né, que o bojo dá no busto. E aqui, o que eu fiz? Eu marquei aqui a nossa cavinha. É bom marcar o contorno da cava, porque na hora que a gente está construindo aqui, a gente já consegue essa curva bem bonita, bem arredondadinha, porque isso, se for encaixar uma manga, vai vestir super legal, ou também não vai pegar na pessoa, né? Porque esse limite aqui, da onde encontra o nosso tronco com o nosso braço, não pode ser ultrapassado. Por isso que tem variações de tamanho de costas, né? Nos vestidos prontos, que tem assim essa parte bem justinha. É mais difícil, por exemplo, de vestidos que tem manga, vestir perfeitamente, porque às vezes uma pessoa tem o ombro mais estreito, a outra tem as costas mais largas e acaba faltando ou sobrando esse tecido, né? Então, quando o tecido estica, como Illusion ou alguns outros modelos, com a renda mais molinha, às vezes veste melhor porque ele dá uma trabalhadinha e alcança a medida que a gente deseja. Então, aqui eu tô trabalhando com a manequim no 40, pode ser qualquer manequim de costura, não precisa ser essas manequins mais profissionais. E o que a gente vai precisar também de um tecido, e aqui eu estou utilizando o murim, que é um algodão molinho, assim, mais fininho, que ele vai dar o caimento que eu desejo no final. Então, pra gente começar, o que eu quero fazer hoje aqui? Eu vou construir uma parte de cima transpassada, assim como tá a minha jaqueta, e eu vou eliminar as costuras da frente. Eu quero construir uma parte de cima que a gente faça pregas nessa parte aqui e deixa aquele efeito blusinha transpassada que é chiquérrimo para vestido de noiva, né? E a minha ideia aqui é construir um vestido que a parte de baixo tenha um corpete com renda chantilly e essa parte de cima tenha esse transpassado com algo transparente. Então eu vou testar os materiais para ver o que eu mais gosto, mas pensei ou em musseline ou mesmo num tule duplo. Vamos ver, né? Mas eu vou fazer um vestido real com esse daqui. Então, eu vou colocar aqui, começando no ponto que eu quero que o meu decote fique no ombro, bem na metade do ombro, eu vou pôr um alfinete e eu tenho que passar um pouquinho adiante do ombro aqui, porque tem a caidinha do ombro, né? O nosso ombro não é reto, ele tem essa caidinha natural e precisa desse tecido. Eu poderia fazer de outra forma, eu poderia fazer o tecido todo no fio, mas aqui eu tô colocando o fio no meu decote. Por quê? Porque aí ele não vai esticar, não vai ficar abrindo, né? E vai ficar bem interessante.
mas poderia ser feito também dessa forma aqui, né? E ia dar certo. Então, isso é mais para o decote ficar mais firminho e tudo mais. Então, aqui eu vou transpassar até a altura da minha cintura, até o lugar que eu quero que vá, meu corpetezinho. E aqui eu quero que vá até a altura da cintura. Então, eu tô colocando um alfinete bem aqui na linha da minha cintura. E aqui eu vou conseguir esse decote V bem profundo. O que isso faz na silhueta? Acaba alongando, né? Valoriza muito o colo, então dá longevidade para a mulher. Então esse decote, ele é perfeito, né? Pra gente conseguir utilizar tanto em bustos maiores quanto menores. E também, por exemplo, a pessoa mais baixa, a gente quer alongar. Ele é um decote que veste bem em geral. Então, o que eu quero e que eu acho muito bonito para vestido de noiva? Quando a gente tem um efeito mais blusionado, que não é tão colado logo embaixo do busto, ele vai deixar menos apertadinho no corpo da mulher. Então é bem importante que essa lateral do busto aqui, ela esteja mais modelada. Por quê? Porque assim a gente vai deixar a pessoa bem magrinha nessa lateral, né? Normalmente quando essa pence da lateral do busto sempre tem que ter, porque daí a gente deixa a pessoa mais curvilínea, marca um pouquinho mais esse contorno de busto aqui. Então, o caimento final fica mais elegante. Então, aqui, claro, a gente vai pôr os alfinetes com o efeito que a gente deseja. Então, se eu quiser bem justinho na lateral, na cintura aqui, eu vou colocar esticando meu tecido. Aí, eu também posso ir analisando o caimento que eu quero. Todo esse tecido aqui, eu prendi bem onde que eu quero lá o tecido e aqui, retinho. Me ligaram, nem vi. Então, eu coloquei aqui bem alisandinho a lateral pra ficar magrinha de lado, né? Quando a gente olha a pessoa de frente. E esse tecido todo que sobrou aqui, eu vou criar pences aqui embaixo do busto. Eu vou transpassar as pences, né? Então, a gente tem a possibilidade na modelagem de transformar recortes, né? E pegar tudo que tá sobrando para contornar o corpo da mulher. Afinal, né, a gente tem o busto aqui, tá vindo tudo retinho, aí tem o busto e a cintura que afina do nada. E a gente sempre prevê na modelagem acompanhar as curvas ou definir quanto que a gente quer ajustar. Tudo isso a gente tem o poder de criar a silhueta que a gente deseja. Então aqui a gente vai dar uma simulada em que tamanho e profundidade de pence que a gente deseja. Então, eu posso fazer 3 ou 2 mais fundas, né? E aqui eu vou pegar uma bem na lateral do busto aqui, porque eu quero que marque esse contorno, eu quero definir esse corpo aqui, quero deixar ela acinturada, né? Então, a gente tem essa possibilidade de criar com essas pregas uma cintura mais marcadinha e valoriza muito o corpo. E aqui também, então eu posso dividir a profundidade das pences para elas ficarem mais harmônicas, mais ou menos de olho, né? O quanto a gente quer. Aí aqui, por exemplo, dependendo do tecido, como eu tirei do fio, porque eu inverti o decote, aqui, se eu não for trabalhar com o tule ou com material molinho, que estique um pouquinho, era melhor deixar o fio alongar reto com a metade do corpo, porque fica mais no viés a prega. Então, tudo depende do tecido. Como eu quero usar tule de poliamida que estica, ele fica um efeito já mais achatadinho. Então, quando a gente contorna o corpo assim, a gente vê que a prega fica um pouquinho no ar, né? Então, quando a gente marca e aprofunda, a gente vai controlando o quanto de soltinho que vai ficando, né? E tem que ir gostando do resultado. Se a gente quisesse marcar mais aqui, né? Deixar bem apertadinho, ou a gente dá um pontinho mesmo por dentro, né? Escondido na parte de dentro da prega com a outra parte lá. Ou a gente deixa soltinho para criar esse efeito blusionado que a gente fala, que é mais caidinho, mais soltinho. Então tem várias noivas que gostam dessa proposta mais boho, de não ser propositalmente grudado no corpo. E isso é bonito, é maravilhoso.
Mas eu acho mais interessante quando mostra, mas não mostra. Então aqui a gente tá definindo a cintura de lado e tá deixando soltinho aqui. Então é um meio termo. Eu gosto bastante disso quando não é nenhum nem outro. Deixar totalmente largo também, aí não valoriza a forma da pessoa, né? Então a gente tem que saber o efeito que a gente está criando aqui na modelagem. Então eu fui arrumando as preguinhas aqui para ter esse contorno aqui maior. Isso aqui ficaria lindo com uma renda chantilly, por baixo, por exemplo, um corpete nude, que daí ia aparecer a transparência, o contorno do corpo, né? Trabalhar com a transparência sempre deixa muito interessante. Aqui também dá pra pôr 2 cintinhos, pra fazer bem marcadinho embaixo do busto e bem marcadinho na cintura. Então a gente pode misturar o design, cintos e materiais para criar novas propostas com as caixas tradicionais, né? Isso que eu acho de maravilhoso na possibilidade criativa. Então, aqui eu vou mostrar um pouquinho de lado, não sei se aparece. Ficou bem modeladinho o busto. Claro que eu vou ter que cortar aqui para mostrar melhor. Mas eu vou pôr mais uma alfinetinha no meio do caminho. Então, com esse jeitinho que eu fiz, fica bem modeladinha a lateral e a frente fica com esse efeitinho blusionado. Então eu já consigo ver que fica lindo isso com algo transparente caidinho. Se a gente quisesse mais soltinho, aí a gente vem aqui e deixa a preguinha mais solta. A gente levanta, fecha a preguinha e deixa ela sobrandinho, ó. Ela fica mais no ar. Aí depende do desejo da cliente, da imagem que a gente quer criar, né? Sempre a gente tem que estar ligado nisso, na possibilidade, na criação da silhueta que a gente deseja. Ó, ficou bem lindo. E essa daqui, que é bem embaixo do busto, normalmente eu dou um pontinho por dentro aqui, escondendo e grudando ela um pouco lá. Então ele fica um ponto invisível. Quando a gente faz drapeado ou prega, normalmente a gente dá uns pontinhos invisíveis por dentro da prega com o tecido de dentro. Ou se tem renda, a gente contorna embaixo do busto, fixando, porque é uma curva que tá grande aqui e aqui tá fino. Então ele liga como que diz? Sempre vai ser uma linha, o encontro mais rápido de um ponto ao outro. E aqui também, se a gente não apertar na curva, ele vai reto. Então a gente tem essa possibilidade. Então eu vou só dar uma cortadinha aqui em volta para tirar o excesso, para mostrar as costas. Então, esse estilo, né, eu já fiz bastante. Tem bastante noiva de casamento diurno, casamento de manhã, que procura uma proposta mais leve, uma proposta menos clássica, mais desconstruída. Então, quando a gente corta aqui, né, a gente tem que medir bem certinho a altura que a gente deseja, que a cintura esteja. Quando a gente corta aqui a preguinha dobrada, a gente tem que dar uns piquezinhos bem certinho, porque quando a gente abrir daqui, né, a modelagem no outro tecido, a gente saber onde a gente vai fazer a prega de novo. E eu vou cortar também a minha cava aqui em volta. Eu vou deixar um pouquinho de margem, porque às vezes a gente tem que dar uma arrumadinha no tecido, né? Eu corto o excesso primeiro. E isso eu acho bem libertador, a gente ter essa possibilidade de ousar, de tentar a técnica, que às vezes fica, eu não sei, eu comecei a fazer isso sem fazer curso nenhum. Então foi super na prática, bem empírico mesmo. Aí difícil fazer sentada, pra caber aqui. Então, olha, eu cortei a cavinha, ó, claro que eu vou arrumar ainda. Aqui, difícil fazer esse corte sem levantar, mas eu gosto bastante dessa silhueta. E fica lindo também pra mãe da noiva, acho tão chique, porque daí, às vezes, ela tem um estômago, um pouquinho de barriga aqui, né? E esse corte, essa modelagem, ela acaba com essas linhas alonga, né? Esse decote alonga e não marca tanto o corpo, então fica belíssimo. E, então, quando a gente faz assim, né? Eu posso fazer tanto na modelagem plana, toda essa previsão, porque daí eu transfiro as pences e tal.
E posso fazer assim na mulagem também. E daí, agora, a gente vai fazer meio corpo, porque esse modelo vai ser simétrico. Então, eu vou fazer atrás e não necessariamente as pregas precisam ser bem iguaizinhas, né? A gente tem o poder de criar aqui e mudar, né? Fazer o decote que você deseja. Por exemplo, se a gente quer o zíper no meio das costas, a gente pode fazer que vá até o meio das costas e não transpasse, né? Porque fica mais complicado de fazer o acabamento e tudo mais. Ah, esqueci de cortar o ombro. Mas eu deixo uma margenzinha aqui. Aí antes de tirar daqui, normalmente eu passo uma caneta aonde está a borda da minha curva, também aonde está a linha da cintura, porque para não perder a marcação bem certinho. Então aqui eu também posso colocar no decote o meu fio reto, para que o decote não fique abrindo, né? Ele dá uma tracionada. Colocar o decote, por que eu coloquei aqui no fio esse decote? Porque quando a gente coloca no fio, ele não estica, não abre, diferente do viés. Se a gente fizesse do jeito tradicional, ficaria no viés e ele esticaria aqui. E quando a gente quer fazer um decote mais profundo e não colocar, por exemplo, um corpete embaixo, esse decote trava, ele não abre e ele não mostra o busto da pessoa. Então, o fio do tecido, né, ele pode, se fica no viés, ele vai trabalhando. Então, normalmente é legal para prega, para drapear, mas para decote a gente pode mudar. Pôr o outro fio. Então, aqui eu vou fazer diferente, eu vou vir um decote bem fundinho, só que eu vou respeitar 3 centímetros acima da minha linha da cintura. Por que isso? A sustentação do vestido, sempre quando a gente não abaixa a cintura alta, a gente consegue ter um controle bem maior. Em que sentido? O vestido não fica abrindo na frente, não fica caindo, a gente consegue ir de frente. A parte mais fininha do corpo, né, a cintura alta, ela é mais afundadinha. E é a parte mais fininha normalmente do corpo. Quando a gente passa desse para baixo nas costas, ela acaba abrindo essa lateral aqui. E a mulher de frente fica mais reta, perde a cintura. E normalmente a silhueta, a cintura mais fininha sempre valoriza mais, né? A gente sempre quer usar toda a cintura da pessoa e ainda ajudar a criar mais cintura. Então, a gente tem que saber o efeito de cada design para ver se a gente está ajudando ou atrapalhando a criação, né, da silhueta desejada pela cliente. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou deixar o ombro e a lateral aqui mais magrinha. Isso acomoda um busto maior, acomoda a lateral fica magra do busto. Então tudo que é assentadinho nessa lateral, se for soltinho no resto, a gente parece que tá mais alinhada, sabe? Então, quem tem bastante busto, normalmente falta pence aqui do lado, né? Então, se fosse para uma pessoa com bastante busto, eu teria que colocar um bojo com os enchimentos aqui, né, no manequim para fazer isso. Então, na modelagem plana, eu prevejo tudo isso. No manequim, normalmente, se eu vou fazer para uma pessoa... Minha internet tinha dado uma falhada. Voltou agora. Tive que pôr na Wi-Fi. Tá acontecendo isso toda a live, gente. Então, eu tô criando as pregas aqui das costas pra deixar bem afinada a lateral, como eu tava dizendo. E aqui, como é mais retinho, né, ele também vai assentar mais facilmente. Aí eu posso ir dando uma tracionada nessa prega e dando uma puxadinha. Como a prega fica um pouquinho no viés, a gente consegue dar uma tensionada, uma esticada e ela assenta. Deixa eu mostrar. Então aqui eu marquei o decote no final, né, onde vai entrar o meu zíper, com 3 centímetros. Então, e aqui ele vai vir até aqui. Então, assim, né, sempre que a gente vai, nem que seja 1 centímetro para cima do decote das costas, a gente consegue maior
firmeza na cintura e marcar mais a cintura da cliente. Então, eu só faço para baixo da cintura em alguns casos, ou quando tem Tulle Illusion. Eu explico muito. E eu não tinha feito a marcação bem certinha da minha cintura. Frente e costas é mais fácil quando a gente faz, porque você desce até a altura bem certinha. Aqui eu vou dar uma medidinha. Normalmente as costas desse M aqui tem, aqui, né, que eu faço bastante, tem 40 centímetros de altura, né, um tamanho que bem comum. Aí eu venho aqui, dou uma medidinha, 40 é bem onde eu marquei de olho. A gente vai ficando com o olho que é uma régua, de tanto fazer. Tudo que eu admirava nas minhas profs, agora eu estou nessa fase. Olhos de régua. Alguém mais fica com olho de régua, consegue medir as coisas? Eu adoro. Então aqui eu cortei o excesso. Olha como essa pence se acomoda, bem bonita aqui. Ficou linda. E eu acho bem bonito porque ele fica, quando você faz um vestido assim e trabalha com as pregas pra saia também, põe uma fendona, fica tão sexy, mas parece que tá ocultando ou tá mostrando. Nossa, eu acho maravilhoso. Eu já fiz em paetê pra uma formanda, ficou incrível. Aí aqui eu tô passando da lateral um pouco e vou recortar a cava das costas. Tá um ângulo difícil pra eu cortar aqui, mas... Aí aqui, né, se eu não for pôr manga, né, que eu acho que eu não vou pôr nesse modelo, eu vou deixar assim, tipo camisetinha, eu vou fazer uma barrinha de lenço nesse acabamento, né, no tecido. Aí fica bem lindo. Eu já fiz bastante isso em georgette de seda, fica tão bonito. Georgette de seda é maravilhoso. Para as mães de noiva mais minimalistas, eu acho que é a cara da riqueza. Fica tão sofisticado e despretensioso, porque tem bastante mães que não gostam de renda, são mais básicas, mas é o casamento da filha, né? Elas querem estar elegantes. Aí eu sempre invisto num tecido mais sofisticado e também na modelagem, criando linhas ou deixando mais interessante esse vestido liso. Então, ó, deixa eu mostrar como ficou aqui atrás. Olha que lindo. Ele encaixou bem. Que legal. E a lateral eu ainda deixei com uma margenzinha aqui, que eu vou dar uma conferida, bem certo, né? E as costas, ó, eu vou vir o zíper até aqui, ó. Então ele vai ficar com uns 3 centímetros mesmo aqui de costas, ó. 3 centímetros. De olho eu já fiz bem o que eu queria. Então aqui eu vou colocar uma saia, né? Que eu posso continuar, que ficaria belíssimo, né? Fazer uma saia que continuasse com essas pregas saindo do mesmo lugar. Porque essa linha, quando ela continua, ela alonga a pessoa, deixa ela super longilínea. E tudo que a gente cria linhas na vertical, o nosso olho, quando bate assim, corre nessa linha e a pessoa parece mais alta, mais magra, tudo que todo mundo quer em geral. E acaba criando uma silhueta muito interessante. Então, aqui, né, eu já fiz bastante em crepe também, esse corte, e aí ele fica, como tá aqui, um pouquinho transparente. Eu gosto, né, o que eu quero fazer nesse é fazer isso mais transparente e fazer um corset com um forro nude e a renda chantilly, alguma coisa assim, pra trazer essa transparência com a prega, deixar super interessante o vestido. Ele acaba tendo uma pegada um pouco vintage, um pouco mais borro, um pouco mais molinha, com caimento menos durinho, né? Então, as noivas que têm essa personalidade acabam se encantando e acham muito difícil de encontrar isso, né? Então, eu acho que tudo é um nicho, né? Então, tem ateliês que acabam se especializando mais nesse estilo, com tudo mais molinho, mais caidinho, porque essas noivas não são muito representadas. Então, eu acho que a originalidade, fazer algo que transmita a nossa essência, o que a gente gosta e acha bonito também de criar, né?
faz toda a diferença porque acaba conectando com esse tipo de cliente, né? Bom dia, meninas, gostaram de ver essa aula? Então aqui, o que a gente faria, né? A gente vai marcar aqui com a preguinha, eu faço piques nessas pencezinhas que formaram na frente e atrás e eu vou riscar a lateral bem onde encontra a lateral do corpo na costura, né? E a cava também. Porque quando eu abrir, eu posso deixar tudo sem margem e pôr a margem lá no tecido, né? Normalmente eu monto o molde sem margem e eu prefiro adicionar depois, mas isso depende da pessoa, né? E aqui eu gosto de riscar também onde fica a linha da cintura, né? Pra que tenha mais esse controle aqui na mulagem. E aqui o decote ficou super firminho porque tá no fio. Então, quando vier o outro lado, ele vai transpassar por cima, sabe? Quando a Neia está perguntando aqui que tecido que eu tô usando. Para fazer essas experiências e criar modelagem aqui, normalmente eu utilizo Murim, que é um tecido super barato, super acessível, né? E que se der errado, você não perde nada. Também você pode utilizar tecidos tipo um acetinado molinho que tem um bom caimento. Normalmente você pode reaproveitar o que você tem, né? Tipo sobras de forro e tal. É só porque esse algodão ele tem um caimento um pouco mais molinho, então a gente consegue que ele acomode as pencezinhas. Se eu fosse utilizar um tecido muito duro, muito encorpado, ele não vai contornar tanto, sabe? Essa é a lógica. Mas normalmente é utilizado para fazer mulagem um tecido de algodão cru, que é justamente para experimentar e criar novas formas, mudar os recortes de lugar, transferir pences, criar recortes novos, ou vir algo mais justo e de repente entrar uma saia super volumosa, né? Isso é muito interessante. Eu tenho um livro incrível, depois eu vou fazer foto em casa que eu esqueci de trazer ele, que é um livro de mulagem francês que ensina a técnica de construção de vários tipos de cortes. E o caimento fica tão incrível, né? Tanto que todas as casas de alta costura acabam utilizando a mulagem numa técnica, tudo muito manual, né? Então tudo muito conferido, você consegue esticar bem a ruguinha, contornar bem, conferir no corpo o encaixe, né? E isso vai trazendo uma perfeição maior, né? Quando a mulagem é feita com muito capricho, com muita técnica. Então eu acabo utilizando a mulagem aqui dentro do ateliê em algumas coisas que eu quero experimentar, tipo criar novos formatos, sair do básico, criar mangas diferentes, por exemplo, transpasses, pregas, drapeados, essas coisas eu utilizo bastante. Cada vez estou experimentando mais. A minha base é a modelagem plana, né? Todos os vestidos eu acabo construindo a modelagem para cliente, salvo coleções. Na coleção, o que eu faço na coleção? Eu acabo utilizando as medidas de clientes que na prática eu vi que o vestido veste lindo em muitas noivas. Como eu acabo tendo a linha pronta e que é feita para noiva sob medida e o vestido fica para locação no ateliê, eu consigo fazer uma pesquisa de campo com que medidas de cliente que eu atendi, que é real, acaba vestindo muitas outras pessoas reais. Então, essa tabela de medida que é mais realista brasileira, que não é padronizada da indústria, acaba trazendo para minha coleção uma vestibilidade muito mais real, né? Porque normalmente a tabela de medidas ela prevê que a pessoa tem um quadril menor, no Brasil as pessoas têm um quadrilzinho um pouquinho maior. Então o meu 38 tem um quadril mais redondinho, tem um bumbum bem desenhado. E essa tabela acaba vestindo na realidade e dando muito certo nas clientes, né? Porque o pronto você tem que meio que adivinhar o que a pessoa como que vai vestir no corpo dela, ele tem que cair como uma luva ou melhorar ainda mais o corpo da pessoa, né? Então eu tenho utilizado essa pesquisa de campo com essas medidas que vestem incríveis, principalmente no Sereia, e colocado na coleção e dá muito certo, muito certo. No curso eu vou ensinar a fazer essa base de coleção com base nessas pesquisas minhas com a medida que mais veste incrível e a que eu utilizo na minha coleção. Então, eu acho que conhecer o nosso público, o biotipo dele,
o formato físico das nossas clientes faz com que a gente consiga oferecer produtos que vão, né, de encontro tanto à altura, o biotipo, o desejo delas, que vista bem, né? E eu acho que a prática, né, esses 9 anos atendendo as noivas com essa linha pronta, acabou me fazendo conhecer muito do que também são as dificuldades, as inseguranças e também o que elas querem valorizar, o que elas querem esconder. E isso é muito importante na hora de construir a roupa, né? Porque a pessoa quer se sentir no melhor dia dela, ela quer se sentir na melhor versão. E as noivas me falam muito isso. Nossa, o dia do meu casamento eu me senti o dia mais lindo da minha vida, que eu me senti mais bonita. E isso é uma combinação tanto de valorizar o corpo com a modelagem, escolher os tecidos certos, né? Ter a ver com a personalidade da pessoa, tem que estar tudo junto. Então eu digo que o vestido de noiva é uma das vendas que é mais assim delicada de fazer. É um vestido que ele tem que ir de encontro a muitos sonhos. Ele é uma coisa que você tem que ter muita confiança em transmitir, que você vai dar conta do recado, passar segurança. Quanto mais a gente transmite essa confiança para a cliente, né? Isso vai ficar lindo para você. Vou fazer uma modelagem incrível, vai ficar maravilhoso. A pessoa compra aquilo, ela sente. A gente não sabe quando a pessoa compra o que é verdadeiro? Eu vejo muito isso na prática. Então, hoje em dia, eu fecho sob medidas, com essa confiança muito maior, e daí tudo flui muito melhor, né? E eu acho que confiança é uma das coisas que a gente, a maturidade da marca traz de melhor. Então, é algo que eu gosto muito, é muito gostoso de ter atingido isso, porque no começo, para você convencer a pessoa que vai ficar bom, ela tem que imaginar, e ela fica insegura, e dela fica duvidando nas provas, e isso desgasta quem tá criando, e ela se desgasta emocionalmente, e você consegue sentir que ela tá insegura. Então, quanto mais a gente vai construindo a nossa segurança como criadora, a gente consegue transmitir isso, e meu Deus, como dá diferença. Então, vem as clientes que valorizam, vem as clientes que estão nessa vibe, que estão sentindo a tua energia, que querem aquilo, e tudo flui tão gostoso, sabe? Então, eu digo que a gente vai aprendendo a fazer o vestido e a gente vai aprendendo a nos valorizar no processo, né? A ter confiança que a gente dá conta do recado, que a gente pode puxar pra gente o sonho da pessoa, não ficar com aquele medo, será que ela vai gostar? Será que a noiva quer isso mesmo? Será que isso vai vestir bem? Será que ela vai ficar feliz? Isso é bem sofrido no começo, né? Quem faz vestido nunca passou por isso, né? Não tem como. E depois de um tempo, né? A única certeza que eu tenho hoje é que vai ficar muito lindo. Fala, a gente dá o melhor, eu dou o melhor de mim quando eu vou fazer, eu amo o que eu faço e eu quero ver a pessoa feliz. Então, assim, eu vou botar energia que vai chegar nisso. E eu digo que mesmo quando dá errado, dá certo. Sabe quando alguma coisa passa na distração, tá distraída e passa alguma coisa e daí vai e dá certo pra pessoa ficar olhando, assim, é que a energia está a favor. Então essa construção dessa confiança da gente, ela contamina de um jeito bom tudo, sabe? Tudo, tudo, tudo. Eu acho que isso é muito importante da gente construir, tanto que no começo do curso eu até coloquei muito disso, de definir um mindset super positivo ao nosso favor, de quem tá fazendo a roupa. A gente tem que ter essa autovalorização, essa autoconfiança que a gente dá conta do recado, que a gente tem valor, né? Que a pessoa vai vir e eu não vou ter medo de passar meu orçamento, porque eu vou dar conta do recado. É muito honesto consigo colocar esse valor, sabe? E não ter vergonha, né? De se posicionar, sabe? Como profissional, como uma pessoa capaz. Tem que ter coragem, né? No começo a gente tem muito medo de receber não. Eu recebo não bastante, porque às vezes não tá no orçamento da pessoa, às vezes não bate energia, mas recebo os sims muito maravilhosos, né? Que a pessoa entendeu, gostou, tá afim. E esse sim que vem tão verdadeiro, ele é um projeto muito gostoso de tocar, né? Que ela tá confiando. Então vale muito a pena a gente aprender, ousar, e a gente vai com medo mesmo no começo, né? Pra fazer vestido, eu abri o ateliê e assumi a modelagem depois de um ano. E eu não sabia muito assim na prática de noiva, eu tinha aprendido a teoria, eu não sabia interpretar, então, mas eu tinha muita vontade. Eu acho que um dos
uma das características mais importantes, eu vejo, para funcionário, para qualquer pessoa, é ela ter aquela garra, aquela vontade de fazer. Porque se você tem vontade você vai achar um jeito, né? Quem tem aquela vontade de chegar no resultado, ela acha um jeitinho, né? Tudo conspira para que alguém te ajude, você tente mais uma vez, você se esforça. Então eu vejo isso para funcionário, eu vejo isso para quem tem uma empresa, empresário precisa ter isso, porque tem muitas dificuldades no caminho, né? A gente sempre tá superando e daí vem mais uma, a gente tá superando e vem mais uma. E a gente vai sempre sendo desafiado, e eu acho que isso nos faz evoluir também, né? Enfim. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que a gente tem que ousar sempre fazer uma coisa nova, né? Quando a gente já tá dominando aquilo que a gente tá indo bem, a gente experimenta uma coisa nova, a gente vai aprimorando a técnica, a gente faz um curso novo, a gente se dedica, a gente pratica, a gente testa um tecido novo, né? E isso sempre vai dando um medinho, mas a gente vai tendo resultados que por que eu não tentei antes, né? Eu falo isso da coleção, que eu demorei tempo, porque eu ficava assim, ai, e se ninguém gostar dos vestidos, eu vou ficar com todos os vestidos parados, eu vou investir nos tecidos, né? E depois que comecei a fazer, eles saíam, as pessoas amavam, as pessoas conheciam pelo nome, ficavam encantadas. Então, eu digo que a gente, às vezes, é paralisado pelo medo, né? O medo trava e a gente não consegue desenvolver todos os nossos potenciais. E a gente tem muitos potenciais, principalmente quando a gente faz aquilo que a gente tem paixão, né? E pra mim, por exemplo, é fazer vestido. Eu amo fazer vestido, fazer peças bonitas. E também, depois que eu comecei a ver as noivas, a reação delas, com o olho brilhando, feliz, empolgada, sorrindo, criando essas memórias tão felizes, aí caiu a ficha que eu amava muito mais do que eu poderia imaginar, sabe? Fazer isso, porque deixa de ser uma roupa e começa a ser o que ela toca no coração da outra pessoa, como que ela vai marcar aquela vida para sempre, porque parece só uma roupa, mas não, faz parte da construção daquele momento tão especial, né? Que é o início de uma família e tudo. Então por isso que eu adoro trabalhar com noiva, porque tem muito sonho envolvido, e a gente conseguir entregar tudo isso é maravilhoso.